Salve, salve, fiel torcida. Tô aqui, estilo diferente. Tô no hotel aqui no Rio de Janeiro. Vim pra cá fazer o jogo no Premier, né, no Charla. Uma grande vitória do Corinthians, 3-0 sobre o Bahia, mas a gente tem muita coisa para falar sobre esse jogo, sobre o que representou na tabela esse jogo. E vamos começar falando do jogo mesmo, né? O jogo jogado, uma arena novamente para 46 mil pessoas, um jogo muito decisivo. O Corinthians precisava da vitória para depender somente dele e somente de um empate na próxima rodada contra o Grêmio, né? Obviamente que, dependendo do que acontecer hoje, o Corinthians já se garante na Libertadores, mas garantiu uma vaga na Copa do Brasil. E assim, claro que o Corinthians passou por muitas dificuldades, né, no campeonato. Ficou muito tempo na zona do rebaixamento ali, brigando para não cair, mas não podemos esquecer que o campeonato são 38 rodadas, né? E hoje o Corinthians é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Talvez daqui a alguns anos ninguém lembre que a gente brigava ali no começo, no turno, né, no primeiro turno, para não cair. O Corinthians entrou com o time que depois caiu nas Copas, virou o time titular, né? E esse é um time titular que é preciso falar a mudança de um turno para o outro, né? Hugo chegou no segundo semestre. Mateuzinho revezava ali com o Fagner, mas já estava desde o começo. André Ramalho, segundo semestre. Gustavo Henrique era a quarta opção dos zagueiros, hoje é o titular e vem jogando bem. Bidu, nem inscrito no Campeonato Paulista, hoje titular. Ontem Ranieri titular, já era, né, no começo, né, mas o Martínez jogou muitos jogos. Carrijo, segundo semestre. Bidon, nem era utilizado praticamente nos primeiros semestres, principalmente quando chegou a família Dias. Garro, esse sim desde o começo, Yuri também, e Memphis, segundo semestre. Então, o Corinthians trabalhou muito bem na janela, tinha essa necessidade, obviamente, pelo campeonato que fazia, mas hoje o Corinthians tem um bom time, e ainda com boas opções no banco, né? Thales, segundo semestre, Romero, que já está desde o começo, Coronado, o Corinthians, Charles. O Corinthians hoje tem boas opções no elenco, né? Fora alguns outros, Fagner, Kaká, que foi titular por muito tempo, Félix Torres, o próprio Martínez chegou no segundo semestre. Então o Corinthians fortalecido para o segundo semestre e para o ano que vem, muito provavelmente, não gosto de falar isso, mas muito perto da vaga na Copa Libertadores. O Corinthians começou o jogo bem ontem. O jogo começou estudado ali, mas logo numa marcação-pressão, que é uma característica desse time, principalmente no começo dos jogos na arena. O time estava encaixado para roubar a bola no campo de ataque, roubou, e daí muito bem o Carrijo acelerou o passe, Yuri dominou bem, conseguiu fazer o pivô, algo que não vinha acontecendo, né, por não ser a característica do Yuri. Acho bom passe para o Memphis, que faz 1-0 logo ali com menos de 15 minutos. O Corinthians já vencia o Bahia. Baixa um pouco as linhas, que é até natural, né, do time que está ganhando e sabe da dificuldade que o Bahia ia ter. E daí já no começo, já no final do segundo tempo, depois de o Garro ter perdido uma chance que ele se joga ali na bola, né, o Corinthians praticamente não sofreu, apesar do Bahia rondar a área do Corinthians ali em alguns momentos. E daí saiu o segundo gol, uma roubada de bola do Memphis ali, quando o Corinthians estava saindo, depois de um ataque do Bahia. E o Carrijo muito bem, acha o Yuri, que aproveita o mau posicionamento do goleiro do Bahia para fazer 2-0 e dar uma tranquilidade boa para o intervalo. Quem precisava melhorar no intervalo, precisava vir com mudanças de postura, principalmente era o Bahia, mas o Corinthians melhorou do primeiro para o segundo tempo, né? O Corinthians acertou a marcação, ajustou, não deixou mais o Bahia ficar rondando a área do Corinthians, e poderia ter sido mais. Já tinha tido outras chances até o Memphis fazer um golaço, mais um gol de falta, o segundo dele no campeonato, o 6º no total, um cara que foi muito importante nessa retomada do Corinthians. Acho que junto à boa fase do Yuri,
O Garro já vinha bem a temporada inteira, para mim, já venho falando, o craque da temporada do Corinthians, Rodrigo Garro. Uma falta muito bem cobrada, uma pancada ali na lateral da área, pegou na trave e entrou. Golaço de um cara que já está 100% adaptado ao Corinthians, ao futebol brasileiro, um cara que eu tinha uma expectativa, tenho uma expectativa muito maior para 2025 com ele, porque vai estar mais bem preparado. Podemos esquecer que o cara estava 3 meses sem jogar. Mas sim, é um jogador diferente, é um jogador extra classe. Não é à toa que é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa. E tenho certeza que vai ajudar muito. Desde a coletiva dele, eu venho falando isso, que eu tive a honra de participar. Via-se que era um cara diferente, que não vinha aqui só para jogar bola ou para jogar quando desce. O cara veio aqui com o propósito de jogar, mas também de conhecer a cultura, de estar envolvido nisso, né, na comunidade. E cara, tem sido uma grata surpresa assim, antes da coletiva, né, porque depois da coletiva tava na cara que ele seria esse tipo de jogador. O Corinthians faz 3-0, tem outras chances, até do Mendes fazer o hat-trick, o Romero também tem chance, e o Corinthians consegue uma vitória muito boa, sem sofrer praticamente nada. O Hugo nem defesa faz, uma vitória que coloca o Corinthians em sétimo, dependendo somente de um empate na última rodada contra o Grêmio. Mas hoje, caso o Cruzeiro não vença o Palmeiras, o Corinthians já está garantido na Copa Libertadores de 2025, já está garantido na Copa do Brasil, e isso é muito importante para o planejamento, para o investimento que o Corinthians fez, porque esse foi um ano muito atípico, um ano de mudança praticamente de 80% a 70% do elenco. Então esse clube precisava, o Coringão precisava estar nas principais competições em 2025, e graças a Deus está já na Copa do Brasil e muito provavelmente vai estar na Libertadores. Uma virada de chave muito grande, são 8 vitórias seguidas, recorde do Corinthians na história dos pontos corridos. O recorde é de 9, acho que Inter e Atlético Mineiro, não lembro os anos exatamente, mas se o Corinthians venceu o Grêmio, ele se torna recordista em vitórias em sequência no Campeonato Brasileiro, que eu já falei várias vezes, é um dos mais difíceis do mundo pelo equilíbrio, pela quantidade de times que podem ser campeões. Então assim, o Corinthians tem os últimos 3 meses do ano muito bons, muito bons. Já vinha jogando bem, não tinha os resultados como até merecia, né, contra Botafogo, contra Inter, contra Atlético Mineiro, que jogou bem, mas agora consegue aliar bom desempenho com pontos, com vitórias, e obviamente quando você joga bem você vai estar sempre mais perto das vitórias. Cara, eu poderia falar muito de vários jogadores especificamente. André Ramalho fez um grande jogo, Gustavo Henrique fez mais um bom jogo, Bidu muito participativo, Carrijo e Bidon jogando demais, Memphis 2 gols, Yuri. Mas o que eu quero dizer é que como time é legal ver o Corinthians, é legal falar como time, como sintonia com torcida, como forma de jogar. Então é um Corinthians que a gente gosta, é um Corinthians que a gente quer, é um Corinthians que a gente não via há muito tempo. E quero finalizar esse vídeo falando da importância de Fabinho Soldado, que chegou sob muitas dúvidas, até algumas sem entender o porquê, porque a gente não tem todas as informações do que esse cara fazia no Flamengo ou não, mas muita gente tratou como, nossa, pra que trouxe o Fabinho Soldado? E esse cara mostrou o quão importante era ter um diretor de futebol. Foi muito bem desde que ele chegou, comandando o futebol do Corinthians, com as contratações pontuais. E também quero falar da família Dias. Erraram, para mim, nos jogos das semifinais da Copa do Brasil, principalmente da Sul-Americana, mas tem muitos méritos nisso. Eles fizeram o Corinthians jogar desse jeito. O Corinthians joga no 4-4-2, num losango, coisa que quase nenhum clube do Brasil faz, talvez no mundo, e eles se adequaram às peças que ele tem, que eu acho que a inteligência do treinador é essa, usar as peças que tem e não simplesmente não abrir mão do esquema porque é o que eles gostam. Eles deram um jeito de jogar, o Corinthians é competitivo, marca bem, o Corinthians ataca muito, cria muita chance e passa muito pela família Dias, que com certeza merece continuar em 2025.
para continuar um plano, contratações agora pontuais, porque não precisa contratar mais um monte de jogadores como foi esse ano, e sim, voltar a disputar títulos e fazer do Corinthians forte. Um abraço, gente, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, e se você ainda não é inscrito no canal, dá essa moral, por favor, ative o sininho que toda vez que tiver um vídeo vai aparecer aí pra você. Valeu? Tamo junto, vou me arrumar agora e ir para o aeroporto, que eu tenho que voltar para minha vida normal em São Paulo. Um abraço, vai Corinthians!